Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, já se descobre que Bolsonaro deixa um rastro de destruição neste país. O rombo que ele deixa já chega a 400 bilhões de reais. É muita coisa. Mas mesmo assim, o povo está nas ruas, pedindo por Bolsonaro, clamando por Bolsonaro, chorando e praticando crimes. Como entender esta gente? Como entender o grau de fanatismo destas gentes? Porque Bolsonaro passou 4 anos desmoralizando as instituições e praticando crime. Toda sorte de crime Bolsonaro praticou. Desde mortes, porque ele aceitou todas as mortes que foram feitas no nome dele. Ele não disse nada. Passou a mão na cabeça de toda esta gente do mal que praticou crime, praticou assassinato. Os evangélicos também se calaram. Se esse tipo de coisa foi feito em nome de Bolsonaro, vale a pena. Assim se comportam os evangélicos. E aí você fica numa situação difícil. Como voltar para a igreja? Como ouvir novamente estes homens? É muito difícil. Eu mesmo não me sinto bem ouvir estes homens. Para mim são criminosos. Para mim são bandidos. Para mim são assassinos. Gente, quando você vê este homem levar 33 milhões de volta para as ruas, para a miséria, para as necessidades, aí você fica pensando, por que os evangélicos apoiam um lixo desse, um ser trevoso deste? É o povo morrendo, passando fome, e ele dizendo que não tem ninguém passando fome neste país. Aí você pergunta, em que mundo vive este infeliz? Enquanto as pessoas passam fome e ele dá rombo nos cofres públicos, rombo de 400 bilhões, ele diz mesmo assim, parte com mimimi, dizendo que a vida dele se transformou numa miséria porque não tem tempo nem de ir na rua comer um pastel e tomar um caldinho de cana. Gente, não dá nojo um lixo desse? Não dá nojo um lixo desse? Abrir a boca para dizer algo nesses termos, enquanto pessoas passam fome nas ruas, crianças passam fome, passam necessidade. Gente, quando vê uma Zambelli da vida, aquela deputada cebosa, com a arma em punho atrás de um negro na rua, gente, é revoltante. Gente, isso é tão revoltante que você pensa nas coisas piores. Isso ressuscita o monstro que cada um tem dentro de si. Porque aquela cena patética daquela deputada, daquela bandida, porque aquela mulher era para estar presa. A pergunta que se faz no momento é por que não prenderam aquela mulher? Por que aquela mulher ainda está presa? Por que aquela mulher ainda não perdeu o cargo de deputada? Por quê, gente? Gente, essa sociedade tem que se curar. As instituições têm que voltarem a funcionar. Bolsonaro tem que ir para a cadeia. Tem que sair de cena, tem que ir para o inferno, sabe-se lá para onde, para onde o diabo queira carregar. Aquele homem é um instrumento do Satanás. O pior, gente, é que esse instrumento de Satanás foi colocado lá pelo povo que se diz povo de Deus, os evangélicos. Porque os evangélicos deste país são os verdadeiros instrumentos de Satanás.
Esses ignorantes liderados por Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, essa coja do mal que abriram a boca para pedir espírito de confusão para Lula. Outro, como o Valdemiro Santiago, pedir que Lula fosse acometido por enfermidade, por câncer. Gente, uns caras desses não são de Deus, uns caras desses são instrumento de Satanás, instrumento das trevas mesmo. É terrível isto, gente. Gente, será que diante de todas estas mentiras, será que tem alguém que ainda pega sua oferta, seu dízimo e coloca nas mãos de Edir Macedo, de Silas Malafaia e de Valdomiro Santiago? Ah, vai ser ignorante assim no inferno. Como é que vocês estão sabendo, estão vendo que não passam de bandidos e ainda vocês vão alimentar esta coja infeliz? Gente, é uma coisa para se pensar, a gente tem que cair na real. Tem que crescer na vida, tem que ler e viver Bíblia. Porque essa coisa não é de Deus. Lula está aí, eleito, trabalhando para colocar o país nos eixos. Enquanto isso, tem uma coja de desocupado, liderado por um satanás como Bolsonaro, nas ruas, gritando, fazendo baderna, asfixiando até criança. Viu aqueles soldados asfixiando uma criança de 6 anos, de 7 anos? Porque a criança disse que vota em Bolsonaro. A criança nem vota, mas sabe o que ele faz? Ele vai matar. Se a mãe não grita, ele matava a criança, gente. Pelo amor de Deus. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos, gente? Isso é um absurdo. O que é que está acontecendo com este povo? O que é que está acontecendo, gente? Gente, a eleição está aí, foi legítima. Creio eu que houve uma intervenção divina, porque diante de tudo, as compras de voto, comprovada aí. Prefeito comprando voto assim às claras. A Justiça Eleitoral tem que se posicionar a respeito disso. Tem que dizer algo. Tem que fazer algo, não só dizer. Tem que fazer algo. Já pensou, gente? Se fosse da parte do PT, que se pegasse aquelas pessoas comprando voto, Lula, uma hora dessa, já tinha perdido o mandato. Já tinha perdido o mandato, gente. Porque a lei neste país é só para Lula e para o PT. Os cebosos estão aí, um festival de criminosos no parlamento e nada acontece com ele. Com eles, nem com a vida deles, nada. Tudo lhes é permitido. Sabe, a justiça é só para o PT, é só para Lula. Eles têm que andarem à vontade e deixar correr frouxo. O Brasil está aí, capengando. Numa situação difícil, Lula correndo atrás para ver se o pobre continua recebendo o Auxílio Brasil. Que Bolsonaro não deixou condições, deixou rombo. Mas eles não querem saber. Eles fazem o rombo e aí diz, agora eu quero que vocês façam o L. Quer dizer que eles criam as condições para Lula não cumprir as promessas e ainda mandam fazer o L. Gente, essa turma é do mal. Essa turma é do mal. Alguns pastores evangélicos já estão aí se rendendo, dizendo, falando bosta, falando merda. Gente, eu acho que o presidente Lula não deve nem receber esses pastores. É que o presidente Lula é um homem diferenciado. Não é como eu e outros. É um homem diferenciado. É um homem que não tem rancor. Eu nunca vi uma coisa dessa. É um homem, sabe, é realmente um homem de Deus. Se tem uma pessoa neste país que você pode chamar de homem de Deus, este homem é o presidente Lula. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu, no lugar dele, mandava todo mundo para baixa da égua, para... Olha, cara, sabe, é difícil de imaginar. Gente, o cara passou 580 dias preso. Sabe? Sem nenhuma prova, sem nenhum crime. Gente, isso é um absurdo.
Sabe, é muito difícil entender uma coisa dessa. É muito difícil. Está aí o homem trabalhando para colocar o país nos eixos e vai colocar. Porque esse homem verdadeiramente é um instrumento de Deus. Querendo você, Bolsonaro e bolsonaristas do mal, ou não, Lula já está aí.